Olha lá, 65 minutos, 47 ações com bola, uma chance criada só, nenhuma finalização e 11 perdas de posse de bola. São números horrorosos. E aí, quando você tira o Rames, ele saiu com 65 minutos, você coloca o Luciano, e o que o Luciano faz? É decisivo. E aí, assim, o torcedor fala: poxa, por que o Luciano não joga? Eu me pergunto, por que o Luciano não joga? E o Luciano é decisivo. O Luciano entra e peita os jogadores do Talheres. Ele toma um cartão amarelo, ele tá lá, ele incendeia. O Luciano é folgado, o Luciano é chato. O Luciano é um jogador que é a cara da Libertadores. O Luciano não leva desaforo para casa. O Luciano é folgado. Eu gosto do Luciano. Eu acho que, assim, se o meu time fosse jogar na Libertadores, eu queria um jogador que não o Luciano em campo. O Luciano me representa. Então, assim, o Rames é ótimo tecnicamente, o Rames é um craque, mas o Rames é muito morno em campo. E assim, o que se espera de um craque? Que ele decida os jogos. E o Rames não decidiu. O Rames decidiu para a seleção colombiana, jogou muito bem. Ele quer a Copa do Mundo, ele quer ser protagonista, ele pode fazer da Libertadores uma grande vitrine para a Copa do Mundo, para a seleção colombiana, mas o primeiro passo que ele deu ontem foi decepcionante. E eu vou trazer aqui uma informação para vocês, hein? O Rames vai ser titular no Morumbi. Vai ser titular no jogo contra o Cobressal. Rames terá mais uma oportunidade contra o Cobressal, diante do torcedor. E se espera o que do Rames? Protagonismo. A conversa que se teve com o Rames, dele ser o cara, e a resposta que o Rames deu, não, eu estou comprometido, eu quero ser o cara, é mais uma chance que ele vai ter. Mas quantas chances ele vai ter? É a chance que ele vai ter de provar para o torcedor, porque senão daqui a pouco esse torcedor que tanto esperneou, tanto ficou na bronca de que o Rames tem que jogar, bota o Rames para jogar, por que só 10 minutos? Por que ele joga na Colômbia e não joga no São Paulo? Esse torcedor já não vai estar mais do lado dele. Então o Rames vai ter mais uma oportunidade, vai ser titular contra o Cobressal e ele vai ter que agarrar essa chance. E ele agarrando essa chance, eu não estou aqui falando, ele tem que jogar, porque senão tá fora, estou aqui crucificando o cara. O Rames jogando bem é bom para o Carpini, é bom para o time e é bom para o São Paulo. Então, assim, é hora do Eu Rames quero mostrar aquilo que ele mostrou em 1 minuto. Desculpa, André, achei que você tinha terminado. Eu queria repassar essa pergunta para o nosso chat aí. O Rames tem que ser titular mesmo, como trouxe essa informação agora o Hernan no próximo jogo? Diz aí no nosso chat. O Isaac Lima já estava, antes de você entrar nesse assunto, ele já estava aqui. Ó, o grande erro do Carpini é começar o jogo com o Rames. Não entendo essa pressão toda para escalar esse cara. Vamos colocar o Éder na nossa conversa para a gente entender essa pressão toda, porque aí não dá para a gente colocar só na conta do Carpini, né, Éder? Bom dia para você. Bom dia, Domi, bom dia, Hernan, o pessoal que acompanha de primeira. É interessante, Domi, o apontamento do pessoal do chat, porque acho que antes do jogo de ontem ninguém tinha esse apontamento. Todo mundo queria o Rames de titular, não importa o que fosse, o que acontecesse. O Rames porque tinha que ser titular. E ontem ele é titular e não faz a partida que todo mundo esperava, que ele fosse dominar todas as bolas no meio campo e enfiar o Caleri, o André Silva, ou o Rato, ou quem quer que fosse na cara do gol em todo lance, e aí a coisa muda um pouco de figura. Né, já muda um pouco, o pessoal já vê que também não é assim, também o Rames não é o maior gênio do planeta Terra e é impossível ele ficar no banco. É mais um jogador que pode colaborar muito, mas também não é o cara que vai decidir sozinho todos os jogos para o São Paulo e vai dar 10 assistências por jogo. Então é importante ter essa titularidade do Rames. Muita gente falando aqui, ó, Douglas Santos, o problema não é o Rames, é o Carpini, e aí vai ficar um dando a culpa para o outro, né? Dos bastidores do jogo, Éder, o que você tem aí de análise interna e o que ficou decidido para as próximas rodadas? Ô Domi, hoje cedo, há poucos minutos na verdade, uma fonte me ligou aqui para falar, pô, o time tá mal, né? Aí eu puxei o assunto, conversei e o que eu ouvi, depois chequei com mais umas duas fontes e
o São Paulo não está satisfeito com o Carpini. Esse é o ponto. Não quer dizer que o São Paulo vai trocar de técnico agora, mas o São Paulo não está satisfeito e, mais do que isso, o São Paulo esperava mais do time, né, na estreia na Copa Libertadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram 17 dias de treinamento e que o São Paulo não conseguiu ver evolução. Teve as 3 lesões no primeiro tempo e parte da diretoria acredita que esses problemas no primeiro tempo mascaram muito do que foi o real desempenho do time no jogo. O São Paulo não jogou bem. Isso incomoda. E isso deixa o São Paulo insatisfeito com o trabalho do Carpini nesse momento. Aí eu perguntei, mas então quer dizer que vai cair, vai trocar? Aí o que me falaram foi, não, a gente não está satisfeito. Mas daí a dizer que ele vai cair, existe um longo, com vários Os, um longo caminho. Foi isso que foi dito. Então, o que eu entendo por isso incomoda muito essa questão de, dos últimos 9 jogos, o São Paulo ter 2 vitórias. Mais do que isso, acho que o desempenho do time nesses jogos, né? A gente, claro, teve jogo que o São Paulo mereceu a vitória, mas teve jogo que o São Paulo não mereceu nenhum empate. Então, acho que o jogo contra o Cobressal pode ser chave. Se perder vai cair, acho que não é por aí, mas se você não ganha do Cobressal dentro do Morumbi, um segundo jogo de Libertadores, sendo que você perdeu o primeiro, você se complica na competição e, óbvio, você atrai ainda mais uma insatisfação, tanto da arquibancada, quanto essa insatisfação que já começa a penetrar também na diretoria do Tricolor. Você teve essa sensação aí com as suas fontes, Hernan, de que o próximo jogo contra o Cobressal virou chave? Porque agora o São Paulo está na lanterna desse grupo B, né? O Talheres é o líder com a vitória e Barcelona e Cobressal, que empataram, estão em segundo. O que acontece é que a voz da arquibancada ela tem uma força muito grande. E pela primeira vez ontem, a força da arquibancada e da organizada ela se virou contra o Carpini. Ontem, o chefe da organizada que estava dando apoio ao Carpini, ontem questionou o Carpini. E isso tem uma virada de chave muito importante, né? Então, assim, um negativo, uma derrota. Vamos pensar no pior cenário no Morumbi, quarta-feira, uma derrota para o Cobressal, que é o time, vamos dizer assim, baba da chave. É muito difícil pensar no Casares, que é um presidente que se preocupa muito com a imagem e assim, a imagem, eu digo assim, ele ouve muito internamente as vozes dos corredores do Morumbis, né? Ele escuta muito e ele é muito preocupado com a imagem dele dentro dos corredores do Morumbis. A pressão seria insustentável. Uma derrota, né, para o Cobressal seria uma avalanche de críticas, as vozes do Morumbis ficariam muito altas e dificilmente o Casares conseguiria segurar essa pressão. Seria aquela coisa, quarta-feira à noite, uma derrota, não acredito numa mudança na quarta-feira à noite, mas a quinta-feira ia ser de muito trabalho, ou será de muito trabalho se acontecer uma derrota. Éder Traschini vai ter que acordar cedinho e trabalhar o dia inteiro. É isso, Hernan. A gente já sabe, né? Como é que funciona. Você também apura bastante aí, tem noção de que um desastre, vamos colocar assim, na quarta-feira, vai fazer com que a nossa quarta-feira não termine. A nossa quarta-feira invada a quinta-feira e talvez invada a sexta-feira e por aí sim por diante. Porque aí sim seria um desastre, né? Se a gente pensar nessas péssimas estreias de brasileiros nessa primeira rodada da Libertadores, o São Paulo pegou o adversário que a gente não estava considerando mais difícil, né? Acho que todo mundo estava apostando no São Lourenço, mas que no campo foi mais difícil, né, Hernan? O Talheres é um time chatinho, é um time físico, é um time que é o segundo colocado no grupo dele lá do Campeonato Argentino, né, que é dividido em grupos, eles estão na segunda colocação. Muitas vezes a gente aqui, e aí eu faço até o meia-culpa aqui, a gente analisa assim, o Talheres é um time pequeno, é Córdoba e tal, e a gente não vê o Campeonato Argentino.
né? A gente às vezes não vê. E é um time físico, é um time de muita pegada, é um time que tem, às vezes, aqueles jogadores que são chatinhos, de muita marcação, e são caras que, quando tem a chance, vai lá e não perde. O Talheres teve três chances, quatro chances, marcou 2 gols. Então, assim, são times bem treinados. Então, você vê, por exemplo, o San Lorenzo jogando contra o Palmeiras. Bem, que era o time do Palmeiras alternativo, mas deu um calor danado no Palmeiras, né? O Palmeiras multicampeão, com um banco bom, ó, o Palmeiras jogou com o time reserva com Lázaro, né? Jogou com Luiz Guilherme, depois que entrou Lomba, Gomes jogou na zaga, né? Piquerez jogou. Então, assim, às vezes a gente subestima demais os times menores que jogam Libertadores. Não é os times argentinos não é só Boca e River, não. Tanto que o Boca está jogando até a Sul-Americana. Então, assim, hoje o Cobressal empatou. Vamos pensar lá, o Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, não é time fácil. E o São Paulo vai jogar totalmente desfigurado. Rafinha, Rato e Lucas não devem jogar. Vamos botar o Caleri como dúvida, tá? É que o Caleri é muito guerreiro, ele vai fazer de tudo para estar em campo. Mas vamos colocar hoje como dúvida. Então, assim, o São Paulo vai esfacelado para esse jogo, vai desfigurado para esse jogo. Vamos ver, é difícil. Vai ser a batalha do Morumbis. E a gente tem mais um vídeo do PVC aqui tentando explicar por que foi tão ruim essa estreia dos brasileiros nessa primeira rodada. É melhor. Domi, por quê? Por quê? Por quê? Por que o Brasil teve o pior desempenho em primeira rodada de Libertadores em toda a história? Bom, vamos separar. História moderna da Libertadores, porque desde 2016, quando o Brasil passou a ter mais do que 5 representantes, é a primeira vez que há só uma vitória brasileira. Aliás, a segunda. Em 2018, este recorde negativo foi igualado. Em 2018, só o Palmeiras ganhou do Júnior de Barranquilla, enquanto o Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Corinthians e Flamengo não venceram. Dessa vez, só o Atlético venceu. Isso tem muito a ver também, como o Perrone disse ontem, com a nossa expectativa. Tem a ver com, como vocês disseram ontem, com o fato de não ser fácil jogar Libertadores, mas tem uma outra coisa, né? Quando sai o sorteio dos grupos, a gente só fala de altitude, as pessoas só falam de altitude, param de olhar para refletir sobre a qualidade do adversário. O jogo do Tajeres com São Paulo foi exatamente isso. O Tajeres tem um time que é segundo colocado do Campeonato Argentino, no seu grupo, então é um adversário difícil, difícil. Foi o que se viu no jogo Tajeres em São Paulo, foi o que se viu no Grêmio contra o Strongest. Não é porque a altitude, o Strongest não perde a 9 jogos contra brasileiros, mas no ano passado o Internacional ganhou do Bolívar na altitude. Então era possível ser melhor. Fato é que só em 2018 e em 2024, só 2 vezes o Brasil teve apenas uma vitória em 7 jogos na primeira rodada. Sempre lembrando e separando que desde 2016 é que o Brasil tem mais do que 5 representantes, né? Até 2016 eram no máximo 5 representantes, aí é diferente. E mesmo assim, em 2015, 14, 13, 12, o Brasil ganhava mais do que uma vez, pelo menos 2 vezes na primeira rodada. Um pequeno fiasco aí, né? Recebemos um superchat, Hernan, não consigo falar o nome da pessoa porque está em japonês, acho que até você já mandou um superchat pra gente, né? Você quer falar, Hernan? Não, pode ler o superchat, depois eu quero dar uma informação que é importante também. Não, mas não é Serene, tá? Boa. Tá, pena. Ele diz o seguinte: o time não joga nada faz tempo e a culpa é do Rames. Cadê a cobrança pelo Pablo, que joga na seleção? O que o Lucas, Rafinha estão fazendo? Por que cobram o Rames? O que eles fizeram hoje? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E o tricolor do Morumbi está aqui, ó. Bom mesmo é o Lucas, que só fica no DM, porque ninguém fala nada sobre isso.
Pois é, a terceira vez, né, que o Lucas se machuca. Vou emendar vários assuntos numa pergunta só. Tem essa questão do Rames, tem o Lucas no DM e tem essa info que você quer falar. Então, o Lucas, todas as vezes que ele jogou aberto, ele teve essa lesão. E ele fala que a lesão que ele sentiu foi mais ou menos a lesão que ele teve no Allianz, quando ele teve aquele 5-0 do ano passado do Campeonato Brasileiro, que ele ficou quase 2 meses, né? Então ele fala que foi similar. Vamos esperar o exame médico aí que ele vai fazer agora no fim da manhã, deve estar fazendo por agora, para ver qual que é a gravidade, mas a tendência é ficar mais de mês aí. Então, é muito difícil pensar ali no Lucas Moura aí próximo, né, de estar de volta. A questão E ele perdeu da cornetada. 15, 42 jogos. Então, é pouco, né? Ele ficou bastante no DM, mas é um jogador que, para mim, ele tem que estar, até por ele ser um jogador de explosão, de velocidade, ele tem que estar no meio, ele não tem que ser ponta. Eu acho que ponta é Ferreirinha, é Eric, né? Para voltar para marcar lateral, ele tem que estar muito bem fisicamente. E a sequência de jogos, principalmente agora com quarta e domingo, Libertadores, Copa do Brasil que vem aí, que o São Paulo vai estrear agora na Copa do Brasil e Brasileirão, você tem que segurar, você tem que fazer um plano especial pro Lucas. Não adianta. Rafinha é a mesma coisa. E o Rafinha ontem foi uma pancada. Não dá para colocar na conta do DM, não dá para colocar na conta da preparação física. É pancada. Às vezes o torcedor às vezes não entende. A mesma coisa do Rato. Pô, o Rato de novo no DM, cara, tomou uma pancada. É difícil. Do Lucas é muscular, sim, tem que se investigar, tem que se fazer um plano para ele, tem que entrar o DM, a fisioterapia, tem que se cobrar o refis, sim. E eu queria falar do Alisson, que ontem teve uma atuação abaixo, eu vi muita cornetada no Alisson, que normalmente joga bem, tem uma regularidade. Muita gente não sabe, mas o Alisson testou positivo para influenza dias atrás, então ele ficou muito abatido, teve essa influenza, tratou, se recuperou, mas ele estava ainda muito abaixo fisicamente. Então, assim, ele perdeu muitos treinamentos por causa da influenza. E ontem ele sentiu demais. Jogou direto, né? Acho que 80 minutos, 70 minutos, ele foi substituído ontem. Mas ele vinha desse quadro de influenza e ontem ele teve uma atuação abaixo, que normalmente ele é um motorzinho do time. Ontem ele não teve uma atuação boa, vi muita cornetada pro Alisson ontem na rede social, e aí eu fui perguntar hoje de manhã se o Alisson estava lesionado, se tinha sentido alguma coisa. Me contaram que ele teve um quadro de influenza que atrapalhou demais no rendimento ontem no jogo. Boa, Hernan, perfeito. Éder, obrigada pelas informações de bastidores, até breve. Tá mutado? Tá mutado, mas a gente entendeu. Muito obrigada, um beijo, bom trabalho. Foi isso que você falou, né? Valeu.